Entre os anos de 1936 e 1938, a burocracia soviética dirigida por Stalin lançou uma campanha de terror que assassinou centenas de milhares de oposicionistas. Foi chamado Grande Expurgo. Os processos de Moscou foram os julgamentos forjados dos principais líderes da Revolução de Outubro. Trotsky, mesmo no exílio, foi o principal acusado em todos esses processos, sendo julgado e condenado à revelia. Com esse vídeo nós estamos retomando nossa série sobre Trotsky e hoje nós vamos falar sobre o terror stalinista desencadeado na década de 30. A partir de 1923, a oposição de esquerda trotskista foi perseguida, a princípio com expulsões do partido e demissões do trabalho. Depois começaram as deportações em massa para a Sibéria e as prisões. Ao mesmo tempo, começou uma campanha contra o trotskismo e um gigantesco processo de falsificação da história da Revolução Russa e do Partido Comunista. Essa verdadeira escola de falsificação buscava apagar o papel de Trotsky como líder da Revolução e chefe do Exército Vermelho. Mais tarde, outros líderes da Revolução e até stalinistas caídos em desgraça também foram apagados da história oficial em artigos, em livros e até em fotografias. No começo da década de 30, a ala de Stalin havia assumido sozinha o poder. Já tinha reprimido a oposição de esquerda e obtido a capitulação de vários dos seus dirigentes, como Radek, Preobrazhensky, Piatakov, Smirnov e outros. Por outro lado, Zinoviev e Kamenev, que eram antigos dirigentes soviéticos que tinham participado da oposição unida, também capitularam. Stalin derrotou também a ala direita do partido, seus antigos aliados, que eram Bukharin, Rykov e Tonsky. Mas apesar da sua vitória parcial, o poder da burocracia stalinista não estava consolidado. Sua situação era muito instável. No campo, a coletivização forçada da terra tinha aberto uma enorme crise da agricultura. A aceleração da industrialização se fazia à custa do aumento da jornada de trabalho e dos baixos salários. Também no partido havia uma insatisfação de distintas alas contra o regime, não só dos trotskistas, mas dos capituladores, dos zinovievistas, dos bukharinistas e até de setores da própria burocracia. Por outro lado, a situação internacional era crítica. A vitória do nazismo na Alemanha em 1933 colocava de imediato o perigo de uma guerra desse país contra a União Soviética. Stalin precisava consolidar o seu poder antes da guerra. Para conseguir esse poder total, Stalin precisava eliminar todos os setores que se opunham a ele, mesmo aqueles que haviam capitulado. Isso significava eliminar toda a velha guarda bolchevique. Mas o principal objetivo de Stalin era eliminar a oposição de esquerda trotskista, porque era o único setor que tinha um programa alternativo à burocracia. Defendia o fim dos privilégios dos burocratas, a democracia operária no Estado e a democracia interna no partido. A única maneira de acabar com essa oposição, que se recusava a capitular, era matando todos os seus militantes. Foi o que Stalin fez. O pretexto para o começo do chamado Grande Expurgo foi o assassinato de Sergei Kirov, principal dirigente do Partido Comunista em Leningrado, em dezembro de 1934. Kirov foi morto por um jovem militante, Nikolaev, que estava revoltado com a opressão da burocracia soviética. Mas em 1956, Khrushchev, que havia passado a dirigir o partido depois da morte de Stalin, fez um discurso ao 20º Congresso do Partido Comunista, onde ele admitiu que o assassinato de Kirov havia sido planejado pelo então chefe da GPU, do Serviço Secreto, que se chamava Yagoda, e, com certeza, Yagoda não dava um passo sem ser a mando de Stalin. Agentes da GPU incentivaram e armaram Nikolaev.
Com isso, Stalin também se livrava de Kirov, um dirigente de prestígio que ameaçava sua liderança. Depois, Stalin executou Yagoda e os agentes da ZPU que armaram o assassinato de Kirov. Nos anos seguintes, a 1934, a repressão aumentou brutalmente. As deportações foram sendo substituídas pelos campos de concentração, chamados Gulag, as torturas e os fuzilamentos em massa. Os processos de Moscou foram um marco nessa repressão. Os principais líderes da Revolução Russa foram julgados por traição e executados. As acusações eram assombrosas. Todos esses velhos revolucionários e ex-dirigentes do Estado Soviético eram acusados de atos de sabotagem às indústrias e ao sistema de transporte, de planejar atentados terroristas, inclusive o assassinato de Stalin e de outros dirigentes soviéticos, também de traição e espionagem a serviço de Hitler e do imperador japonês. O promotor, chamado Vyshinsky, terminava todas as suas intervenções de acusação com a frase: "É preciso abater esses cães raivosos". Evidentemente, eram calúnias absurdas. O stalinismo utilizou amplamente esse método, misturando acusações a revolucionários honestos, como se eles fossem agentes do nazismo, terroristas, com a intenção de facilitar que o movimento operário internacional e a opinião pública aceitassem essas acusações absurdas para justificar a execução dos acusados. No primeiro julgamento, em agosto de 1936, foram julgados e executados Zinoviev, que tinha presidido a Internacional Comunista nos primeiros anos, Kamenev e outros dirigentes acusados pelo assassinato de Kirov e outros crimes. No segundo julgamento, em janeiro de 1937, foram condenados e executados Piatakov, Muralov e mais 16 dirigentes, acusados de pertencer a um centro trotskista zinovievista bucarinista. E no terceiro julgamento, em março de 1938, foram 19 acusados levados ao tribunal, incluindo Bukharin, Rykov, que foram condenados e executados, Tonsky, que escapou da execução porque se suicidou na prisão, e todos tinham sido da antiga ala direita do Partido Comunista. Nos três julgamentos, é preciso dizer que o principal acusado foi Trotsky. Em nenhum dos três julgamentos foram apresentadas provas, mas nas declarações de alguns acusados, eles próprios confessam os piores crimes. No entanto, 20 anos depois, no 20º e no 22º Congressos do Partido Comunista, Khrushchev reconheceu a falsidade das acusações feitas nos processos de Moscou. Ele explicou como as confissões foram arrancadas sob torturas e ameaças de execução de familiares. Mas mesmo depois das confissões, a maioria dos familiares foi executada. Os processos de Moscou foram apenas a parte visível da maior repressão que o movimento operário internacional sofreu em toda a sua história. Basta ver os resultados do terror sobre o próprio Partido Comunista da União Soviética. Dos membros do Comitê Central, que dirigiu o Partido Bolchevique durante a Revolução de Outubro de 17, só Stalin sobreviveu na década de 40. A maioria foi executada por ele mesmo. Essa mesma lógica obrigou Stalin a eliminar também a segunda geração de revolucionários que havia surgido com a Revolução de Outubro e lutado na Guerra Civil. Mas isso não bastava para Stalin. Ele também eliminou grande parte da própria burocracia stalinista que ele não considerava confiável. Por isso, no 14º Congresso do PC, em 1934, quando o partido já estava totalmente burocratizado, dos 139 membros eleitos do Comitê Central, 98 foram executados. Também dos 1.966 delegados ao 17º Congresso do PC, quando a oposição também já tinha sido expurgada, 1.108 foram executados. O terror também atingiu as Forças Armadas Soviéticas. O Marechal Tukhachevsky, herói da Guerra Civil,
Outros 2 marechais e 8 generais foram executados. 45 mil oficiais do Exército Vermelho foram presos e 15 mil deles foram executados, acusados de traição. Esse expurgo enfraqueceu terrivelmente as Forças Armadas soviéticas e facilitou a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista em 1941, 5 anos depois. De acordo com os arquivos soviéticos, durante 1937 e 1938, a polícia secreta, chamada NKVD, deteve 1.548.000 pessoas, das quais 680 mil foram executadas. Mas alguns historiadores calculam que mais de 800 mil pessoas foram oficialmente executadas. Isso sem contar centenas de milhares que morreram de fome, frio, doenças nos campos de concentração da Sibéria e que desapareceram sem registro. A sanha assassina de Stalin se voltou especialmente contra os trotskistas. A ordem era matar todos. Dos cerca de 10 mil militantes que foram mandados para a deportação e dos campos de concentração, só existem 3 relatos conhecidos de sobreviventes. Os últimos 1.000 foram fuzilados nos campos gelados de Vorkuta e Kolyma, no Círculo Polar Ártico, depois de greves de fome de até 90 dias em protestos contra a sua situação. Trotsky denunciou ao mundo inteiro a farsa dos processos de Moscou e das acusações contra ele. Ao mesmo tempo, denunciou os crimes de Stalin e a sua escola de falsificações. Ele solicitou apresentar sua defesa em um contra-julgamento, já que os tribunais stalinistas não permitiam que ele se defendesse. Foi formada então uma comissão de inquérito, composta por intelectuais e dirigentes do movimento operário de vários países, dirigida pelo filósofo e educador norte-americano John Dewey. Trotsky fez sua defesa e apresentou inúmeras provas a essa comissão que desmentiam categoricamente todas as calúnias do stalinismo. Ele foi considerado inocente de todas as falsas acusações. Ele explicava que a luta contra a feroz repressão sobre a oposição marxista na União Soviética era inseparável da luta para a libertação da vanguarda proletária mundial, da influência exercida pelos agentes stalinistas e pelos métodos stalinistas em todos os partidos comunistas do mundo. Aos que diziam que a denúncia dos crimes do stalinismo poderia prejudicar a União Soviética em um momento que era preciso enfrentar o nazismo e o fascismo, Trotsky respondia que a classe operária mundial necessitava saber a verdade. A mentira, ele dizia, é um instrumento das classes possuidoras. Hoje, existem setores que tentam reviver o stalinismo e projetar a figura de Stalin como um comunista. É preciso desmascarar isso. É mais necessário que nunca que as novas gerações conheçam os crimes do stalinismo contra a revolução e o proletariado também. O stalinismo não tem nada a ver com o marxismo e com o comunismo. Foi uma burocracia contra-revolucionária que preparou a restauração do capitalismo, que se deu décadas depois, porque criaram na União Soviética um Estado similar ao nazismo, que aniquilou toda a organização independente do proletariado. Pior ainda, o stalinismo usurpou o nome da Revolução de Outubro, manchando por décadas o socialismo e o marxismo, que foi falsamente identificado com a pior das ditaduras. Somente os trotskistas se opuseram coerentemente e até o fim à barbárie stalinista. Uma importante declaração sobre isso foi feita por Leopold Trepper, um ex-stalinista. Trepper foi o chefe da extraordinária equipe de espionagem soviética que atuava dentro da Alemanha nazista e era conhecida como Orquestra Vermelha. No seu livro, O Grande Jogo, Trepper escreveu o seguinte sobre os trotskistas. A revolução havia degenerado num sistema de terror e de horror. Os ideais do socialismo estavam ridicularizados por um dogma fossilizado que os verdugos tinham a disfarçatez de chamar de marxismo.
todos os que não se sublevaram contra a máquina stalinista são responsáveis por isso. Coletivamente responsáveis. Não faço exceções e não escapo desse veredito. Mas quem protestou? Quem elevou sua voz contra o ultraje? Os trotskistas puderam reivindicar essa honra. Nos tempos dos grandes expurgos, só podiam clamar sua rebelião nos vastos desertos gelados para onde haviam sido enviados para serem exterminados. Nos campos, sua conduta foi admirável, mas suas vozes se perderam na tundra. Hoje, os trotskistas têm o direito de acusar os que então uivavam com os lobos. Que não esqueçam, porém, que possuíam sobre nós a imensa vantagem de dispor de um sistema político coerente, suscetível para derrubar o stalinismo e ao qual podiam agarrar-se no meio da profunda miséria da revolução traída. Nós queremos prestar uma homenagem à memória desses milhares de trotskistas, homens e mulheres que dedicaram a vida à revolução e defenderam a classe operária até o fim, sem capitular à barbárie stalinista, e morreram pela causa do verdadeiro socialismo.